Bem, e aí, para tornar mais robusta aqui a minha percepção de oportunidade, eu fiz uma leitura numa empresa que é incrível, que é a Euromonitor Internacional, é a maior empresa que fornece, fornecedora mundial de inteligência de mercado, né? Através de análise de pesquisas e de percepções desses consumidores globais. E aí eles fizeram uma grande pesquisa lá talvez no final do ano passado, com as tendências para 2022. Algumas estão em curso, outras vão se concretizar ou não, mas enfim, foi a leitura que eles fizeram lá antes de entrar 2022. E eu pincelei alguns pontos voltados aí para esse que eu encontrei essa relação que eu falei para vocês lá no início com o mercado que a gente está falando aqui, que é o mercado single. E lá na pesquisa, olha as tendências. Serviços de assinatura. Isso é coisa que já acontece, mas talvez não seja tão explorada assim pelo food service. Então, toda a natureza de produto e serviço através de assinatura. Isso tem um motivo chamado conveniência. Não ter que pensar, deixar tudo pré-programado, já pré-pago, enfim, ou pelo menos tudo esquematizado, isso torna a vida das pessoas mais prática e elas podem se dedicar a coisas que realmente são importantes. Eu diria para você, reveja a sua rotina, a rotina que consome a gente, e às vezes a gente acaba investindo energia em coisas do dia a dia que são importantes, mas não são prioritárias. Tem que reservar um tempinho para olhar para isso. E aqui um trecho interessante das tendências, que é repensando a cadeia de abastecimento. E o primeiro item fala que a disponibilidade do produto gera lucro e a falta gera infidelidade do cliente. Ou seja, se você não tiver aquilo que o consumidor quer, que o cliente quer, ele vai encontrar um outro lugar e vai sair a pesquisar. E ele pode se encantar com esse novo lugar e deixar você numa segunda posição, ou até mesmo tirar de vez aí da sua preferência. Então, as empresas precisam gerenciar as faltas. É claro que agora a gente tem um momento que a escassez de produto, de matéria-prima, é uma dificuldade mundial, né? Mas, ainda assim, as empresas têm que aprender a falar melhor, e aqui entra um fator que o fornecedor pode treinar a sua venda interna digital para fazer isso com mais maestria, que é trabalhar as faltas. Eu até usava muito uma expressão nos treinamentos, de dizer para as pessoas: não diga para o cliente que você não tem, diga vou verificar. Se você não tivesse na ponta da língua um item para ser substituído, para dominar, para deixar esse cliente tranquilo em relação ao produto que ele estava levando, né, ou que você estava sugerindo. Então é muito importante, já que a gente tem uma situação que não pode muitas vezes mudar, que a gente tenha a técnica, a habilidade para fazer da melhor forma possível. E isso que é um terceiro ponto aqui que eu coloquei, que é os clientes querem um serviço excepcional. E o que seria excepcional? Pode ser isso que eu acabei de falar. Diante de uma falta, ter uma habilidade para conversar com o cliente e oferecer opções, né? Uma outra questão importante é pós-vendas. Por mais que a empresa tenha certeza absoluta tudo saiu certo, que o produto chegou no horário correto, que deu tudo certo, o fato do cliente receber online uma ligação, um e-mail perguntando como é que foi a chegada daquela mercadoria, isso muda o jogo. Isso aproxima, isso deixa o relacionamento mais seguro, porque realmente, de fato, você demonstra que você se preocupa. Então é muito importante. O quarto ponto aqui dessa parte do repensando a cadeia de abastecimento,
que é produtos alugados, recondicionados, são alternativas, né, importantes. Uma outra questão é consumidores com acesso a um plano B. Então, aqui já vem uma oportunidade, que é oferecer produtos exclusivos, né? Produtos como uma pré-venda na falta. Eu não tenho tal produto, é um produto extremamente escasso no mercado para aquele momento, mas quando chegar você me avisa, né? Então, fazer uma lista de espera digital, isso também é citado nessa questão de tendência, né? Aplicativos de celular com fila de espera. Então, não é só dizer não tenho. Então, tem que tratar as faltas realmente como, ao invés de um problema na sua totalidade, que vire uma oportunidade, então. Não deixar só o cliente na expectativa, mas criar alguma coisa que ele possa ser o primeiro, ser avisado, enfim. Venda direta ao consumidor, né, na porta a porta, isso já está existindo por parte de muitas empresas e indústrias, inclusive. Fornecimento local com automação para evitar essa escassez. E quando você trata os clientes com essa lista de espera, uma pré-venda, por exemplo, você assegura aquela entrada de recurso, enfim, aquela receita. Isso também pode ser tratado como um serviço diferenciado, né? E aí havendo possibilidade de elevar o preço. Então, como não ter novas ideias com esses insights, com essas informações, com esses dados? É praticamente impossível não ter nenhuma ideia diante de tudo isso. E lembram do público feminino que eu falei lá no início, as solteiras, né, que estão acima de 60 anos? Olha um outro dado aqui, desse mesmo levantamento de tendência. 82% dos consumidores, aí são homens e mulheres, com mais de 60 anos, 82%, tinham um smartphone em 2021. Eu acho que é um mega do insight. Claro que isso aqui não é para o mercado single, mas aqui é um outro dado que tem um sinal aí que precisa ser verificado, ou pelo menos não ser desprezado. Aqui continuando então, antigos produtos, novos donos, né? Ou seja, comércio de segunda mão, venda reversa, marketplace, e tudo isso porque há uma tendência por conta dos desafios econômicos de economizar, de racionalizar, de tornar tudo mais sustentável e sem desperdício. Por quê? Porque existe uma mudança de mentalidade do ter para o ser, ou ter, mas não adquirir, ter acesso, né? Então, porque as pessoas querem mais experiência, querem mais economia circular, preferem alugar, preferem reciclar. Continuando ainda nas tendências, 37% dos consumidores esperam trabalhar em casa no futuro. 37% dos consumidores esperam trabalhar de casa, melhor dizendo, no futuro. 54% dos profissionais acreditam que experiências mais personalizadas vão impactar fortemente o varejo nos próximos 5 anos. Fabricantes de alimentos e bebidas investem em alimentos e comunicação desses produtos funcionais, bebidas sem álcool. Isso tudo por quê? Porque os clientes, né, os consumidores estão querendo produtos com opções mais saudáveis. E aqui vai uma dica, né? O quão perto essa informação está do seu negócio. O que eu quero dizer com isso? Você domina coloca para jogo no dia a dia os alimentos diet, os light, os veganos, os orgânicos, os sem lactose, os funcionais. Quanto que está próximo da equipe, do dia a dia, o quanto que você fala com isso, se tem isso no negócio, quanto que está saindo, quanto que você vende, qual é a participação
dessas categorias na venda total. Então, isso entra junto com esse conjunto. Se existe essa tendência para o consumidor, isso chega, né, nos distribuidores, nos fornecedores de maneira geral. Então, e uma outra dica ainda, quando você lida com muita informação, é difícil ter isto de pronto, né? Por isso que tratar informação, dividir com o time, um time que eu digo é o conjunto todo da empresa, né? Se você tem um pequeno negócio, ok, mas mesmo assim tem que dividir conhecimento, tem que dividir informação, que é para ideias, sugestões, as soluções também virem de outras pessoas.